o Gerson foi apresentado pelo Cruzeiro. Na entrevista coletiva, ele rebateu as críticas de que não teria dado certo na Europa, de que não vingou por lá, e disse que sempre optou por voltar ao Brasil porque ele quis. Porque ele quis. Então a gente tem aqui a palavra do Gerson, essa chegada dele ao Cruzeiro, o torcedor cheio de expectativa, né, quanto à chegada do Gerson. O pai do Gerson, o empresário dele, o seu Marcão, tá dando autógrafo e tudo lá em Belo Horizonte. Já virou celebridade e muito querido, né? Figura querida aí do torcedor cruzeirense. É blogueiro, né? Dando autógrafo, né? Ele é blogueiro, pai do Vapo. youtuber. Falaram que a assinatura é pai do Vapo. Pai do Gerson, a assinatura do seu Marcão. Youtuber, podcast, né? É lógico, podcaster. Lógico. E a gente tem o Gerson, então, sendo apresentado e querendo, enfim, responder, rebater as críticas de que não vingou na Europa. Tá aí, vamos lá. Vamos acompanhar o Gerson. Ele fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Eu não estava pronto, sou um cara muito sincero, não estava pronto, decidi voltar para o Brasil, para o meu país. Depois volto para o Brasil, onde eu tive grandes coisas conquistadas, né? Depois fui para o Olympique de Marseille. Onde, se você perguntar para... antes disso tem a minha passagem pela Fiorentina, onde a maioria dos jogos eu fui titular. Se vocês... É porque... chega a ser engraçado, as pessoas falam até muitas das vezes que eu não dei certo na Europa, mas se vocês parar e analisar direitinho, se você olhar minha passagem na Fiorentina, eu sempre joguei. Depois eu venho, volto para o Brasil, vou para Marseille. Foi onde eu fiz mais gols, camisa mais vendida do elenco. Se você perguntar para o Sampaoli, ele pode ter certeza que ele vai dizer coisas boas. Aí depois acaba acontecendo, eu faço a escolha de voltar para o meu país mais uma vez, volto, conquisto mais coisas ainda. E depois achei que era o momento de sair mais uma vez, sair. Como eu falei antes, não me arrependo. Sou um cara que sou grato a Deus pela minha escolha. E depois volto de férias e tenho a oportunidade de jogar num grande clube, com um projeto excepcional para a minha carreira. Eu acho que se fosse outra pessoa aqui no meu lugar, faria o mesmo. Então, não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. O mais importante hoje é frisar que eu estou muito feliz. Tá aí a palavra do Gerson. Nesse projeto, né, de disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira, ele terá de 10 a 13 jogos pelo Cruzeiro até a Copa do Mundo e a previsão de estreia é no clássico contra o Atlético Mineiro. E o Gerson, falando da passagem dele aí pelo futebol europeu, disse que onde ele foi, jogou. Enfim, e citou até que lá no Olympique foi a passagem dele pelo futebol da Europa com a maior quantidade de gols. Pergunta lá para o Sampaoli, que o Sampaoli vai dar boas recomendações, vai dar um bom feedback. Também tem Roma, tem Fiorentina. Ele vai lembrando também, né? Ele vai lembrando as passagens que teve pelo futebol europeu. O Mauro César tá aí. Agora o Gerson chegando a Belo Horizonte para ser jogador do Cruzeiro. Aquela coisa, né? O Gerson é um jogador que não cumpriu o contrato em lugar nenhum, né? Então, vai para lá, vem para cá, você vê, ele estava falando do tempo do Olympique, ele foi muito bem na temporada para o São Paulo. Aí, quando o São Paulo foi embora, final da temporada, entrou o Igor Tudor, aí ele foi para o banco, logo depois começou a pipocar a história de que ele ia voltar ao Brasil. Aí voltou, aí estava no Flamengo, aí queria aumento, aí deram aumento, aí queria sair, aí baixaram a multa rescisória, aí foi para o Zenit. Foi agora, tem meses, né? Tem 6 meses, né? 6 meses. Aí, muito. Aí logo depois, aí já quer voltar de novo. Agora o Cruzeiro. Então, assim, cada um faz a sua gestão de carreira como acha melhor. Ele é um ótimo jogador, tecnicamente uma excelente contratação do Cruzeiro, mas é um jogador que, assim, tem uma gestão de carreira muito, muito confusa, né? Não acho que seja o ideal. Não para em lugar nenhum, não cumpre nenhum contrato. E essa coisa, mas as negociações e tal, ganha mais dinheiro. Se ele tivesse terminado, se ele concluísse o contrato dele com o Olympique, ele estaria livre agora no meio do ano. Com 28 anos, agora no meio do ano. Se tivesse ficado lá, se enfrentasse lá o banco, que o croata colocou ele no banco para tentar voltar para o time, e ficasse no Olympique e não voltasse para o Flamengo, ele teria agora os direitos federativos dele nas próprias mãos. Negociaria uma condição ainda muito melhor. Porque você imagina, parte
pode chegar a 30 milhões, né, de euros, pode chegar que o Cruzeiro terá que pagar ao Zenit, iria para ele. Além de um ótimo salário, né? Como o Jorginho fez quando foi para o Flamengo. O Jorginho cumpriu o contrato dele com o Arsenal até o final. Então ele negocia. Para quem não entende, quando o jogador fica livre no mercado, e ele tem mercado, ele negocia o salário e ao invés de o clube comprar os direitos de um outro clube, o clube paga essa grana, não toda ela, mas parte dela, boa parte, para o jogador. Geralmente não paga no pau ali, paga como? Paga diluindo no salário. Mbappé fez. Exato, Mbappé também fez isso, cumpriu o contrato dele até o final, foi para o Real Madrid livre. E os caras do Paris Saint-Germain querem matar ele. Aí o Real Madrid teria que pagar uma fortuna para o PSG, pagar uma fortuna para o Mbappé. O jogador que cumpre o contrato e tem mercado, gente, ele vai ganhar mais dinheiro. É uma coisa, é óbvio, é matemático. O cara que não tem mercado, não, isso não tem jeito. Mas o cara que fica livre, com os direitos dele na mão, ainda mais o jogador com a idade dele, ele teria 28 a 29 anos com o direito na mão. O cara pode fechar um contrato sensacional. Poderia fechar na Europa, ou, se ele tivesse o mercado lá, tivesse indo bem lá, ou voltar ao Brasil. Então, por mais que essas negociações tenham luvas aqui, lá, melhora um pouco ali, tudo, eu acho que... E quando ele sai do Olympique, ele vai ganhar menos do Flamengo, claro. E o Marcelo ganhava mais. Então, assim, eu acho uma má gestão de carreira. Entendeu? Mas aí cada um que sabe de si, né? A gente estava falando aqui de renovação de contrato, né, Vamp? E é isso, né? O jogador quer ser valorizado, quer renovar, ganhando mais, enfim. Só que não cumpre o contrato, né? Não fica até o fim do contrato para ganhar essa valorização, né? Aí reclamar, mas tem jogador do Flamengo que está ganhando mais aí que o Gerson. Óbvio, os caras estão há mais tempo no clube. Não, não vamos esquecer, eu lembro bem, Maldo, que ele ganhou até um aumento, não foi? Renovou o contrato, tinha renovado com o Flamengo, né? Sim. E aí resolveu sair, né? Uma coisa é certa, assim, que não cumpriu o contrato em clube nenhum, assim, até o final, né? O contrato todo. Mas também ele movimenta o mercado de negociação, né? Por exemplo, se o Zenit pagou... X lá o Flamengo, o Cruzeiro teve que pagar o dinheiro que o Zenit gastou também, né? Então ele faz essa movimentação, o Cruzeiro fica mais forte, é um jogador aí que estava na seleção, sendo visto pelo Ancelotti, tem Copa do Mundo aí daqui a 5 meses, botou pro Brasil, e é um time que se reforçou mais ainda, né? Tá se reforçando para querer bater de frente com o Flamengo e Palmeiras, em termos de título. Eu gosto do Gerson jogando também. Bom jogador. A gente questiona a gestão de carreira. Quando ele joga, ele representa. E a gente falou aí que o Gerson movimenta, né? Muita grana e sempre está movimentando a janela de transferências. Essa transferência do Gerson para o Cruzeiro colocou ele no top 10 atletas brasileiros que mais movimentaram dinheiro em negociações na história. Ele só fica atrás do Neymar, do Coutinho, Matheus Cunha, Malcom, Antony e Paulinho. Com mais uma transferência, ele chegou à marca de 119 milhões de euros. E nós temos aqui os números... O Paulinho aí é o diretor do Mirassol, né? Não, é o Paulinho que veio para o Palmeiras. O Paulinho é o do Vasco. Ele foi comprado, lembra? Ele foi comprado por uma grana para o Atlético e vendido por uma grana para o Atlético Mineiro, exatamente. Então, o Gerson só fica atrás do Paulinho, do Antony, do Malcom, o Matheus Cunha, Coutinho e do Neymar, entre os jogadores brasileiros que mais movimentaram dinheiro na janela de transferências. 119 milhões de reais. Ultrapassou o Hulk, o Arthur, volante Arthur, e o Davi Luiz, zagueiro Davi Luiz. E a gente tem aqui os números do Gerson na carreira dele, pelo menos nesse recorte mais recente. Zenit e Flamengo. A Rússia e também aqui no futebol brasileiro estava no Flamengo até julho. Até julho estava no Flamengo, disputou a Copa do Mundo de Clubes pelo Flamengo. 159 jogos, sendo 143 como titular, de 2023 para cá. 14 gols, 21 assistências, 213 passes decisivos. Ele tem um aproveitamento de 88% de acerto no passe, 942 duelos ganhos, que dá uma média aí de 5,9 por jogo, 62% de acerto no drible,
719 bolas recuperadas, média aí de 4,5 desarmes por jogo, né? No caso, bolas recuperadas, desarmes, aí sim, 191 e faltas sofridas, 359. Então, alguns dos números do Gerson pelo Zenit, pelo Flamengo e a previsão de estreia dele, Flávio, no dia 25 de janeiro contra o Atlético Mineiro, clássico. E a informação dos colegas lá de Belo Horizonte é essa: o Cruzeiro está preparando a estreia do Gerson para o dia 25 de janeiro, Flávio Prado. A história... Aí já é brasileiro? Não é 25, não. É mineiro, porque o brasileiro começa 28, exato. É mineiro. Então, é um jogador, o nível do jogador dele a gente já sabe, ele é muito bom. Ontem ele chorou, se emocionou pra caramba lá na apresentação e tal. Bom, vamos ver, tomara que ele dessa vez fixe um bom tempo da carreira no Cruzeiro. Contratação ousada, contratação que muda o time de patamar. Aquilo que eu falei do Paquetá ontem com relação ao Flamengo, eu falo do Gerson no Cruzeiro. O time do Cruzeiro cresce muito com esse jogador. Vamos ver, tomara que agora a coisa vire mesmo. E se ele jogar tudo que pode, o Cruzeiro pode pensar mais alto. Pode pensar em brigar com Palmeiras e Flamengo por todos os títulos desse ano. Eu gosto demais do Gerson, acho um baita jogador.